Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do meu projeto Papo com as Deusas. Pois é, para a gente falar assim de empreendedor para empreendedor e a gente vai mergulhar em algumas coisas muito legais. Hoje eu quero falar ao coração das empreendedoras que estão presentes e tem um probleminha com perfeccionismo. É com você que eu tô falando? Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, quero agradecer porque nosso episódio número 1 foi um sucesso. Recebi muitos elogios e fiquei muito feliz de mais uma vez estar seguindo a minha intuição, não é? Então, gratidão. Você que me deixou um recadinho, que comentou, que interagiu comigo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração porque essa nossa interação, essa nossa conexão faz total diferença nesse trabalho que eu desenvolvo, não é? Então, olha só. Quero falar o seu coração. Pessoal, todos nós temos aquela tirana interior, não é? Aquela juíza que fica ali o tempo todo falando pra gente, isso tá uma merda. Quem você pensa que é? Onde é que você vai com esse trabalho? E eu quero que você converse comigo nos comentários e me diga se você, assim como eu, não é? Já fui muito no passado, você tem caído nessa armadilha do perfeccionismo. Conversa comigo. Você sabe exatamente como é que é, não é? E é claro, gente, tem um lado super positivo, como todos esses traços, né? Em ser uma pessoa perfeccionista. Porque uma pessoa perfeccionista, ela é mais organizada, não é? Ela entrega as coisas, a maioria das vezes, antes do prazo, não é? Ela busca sempre por esse espírito de excelência, de fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, é óbvio que tem muitas qualidades em ser perfeccionista. Mas nessa live, nesse papo com as deusas, eu quero falar sobre a armadilha. Tem esse lado que pode ser uma armadilha, não é? Então, eu quero te contar uma história minha pessoal, é óbvio. Papo com as deusas é a respeito disso. Eu também quero compartilhar com vocês a minha jornada empreendedora, como tem sido, o que eu aprendi, os erros que eu cometi, não é? As sacadas, os insights, enfim, tudo isso. Você sabe, você vai se identificar. Mãe, tirei 10. O pai, tirei 10 hoje em matemática. Aí eles olham com aquela cara assim de desdém, né? E falam o seguinte: não fez mais que a sua obrigação. Você não trabalha, você só vive para estudar. Não fez mais que a sua obrigação, não é assim? Então é muito interessante isso. Não estou falando exatamente que os pais realmente fuderam com a nossa cabeça, né? Na maioria dos casos, sim. Mas, sabe, é meio complicado, né? Quando você nunca é reconhecido pelo seu bom trabalho, não é assim? Ou então as comparações. Seu irmão, a sua irmã é muito melhor do que você. Por que você não é assim, tão inteligente quanto a sua irmã? Por que você não é uma pessoa assim organizada como seu irmão? Seu irmão, sim. Pois é, gente. E daí vem, sabe, essa necessidade que a gente tem de sermos perfeitas, né? Então, a perfeição foi algo, inclusive, que eu compartilhei com as minhas rainhas deusas no e-mail aí no mês passado. A perfeição, ela é uma armadilha, porque ela é a falsa crença de que a gente tem que fazer tudo com perfeição. Então, o perfeccionismo é uma armadilha. Tem essa crença, não é? De que eu tenho que fazer tudo com perfeição. Só que perfeição não existe. Então, eu acabo nunca fazendo nada, na maioria das vezes. Ou então, eu vou trabalhar até a exaustão para conquistar algo que é inatingível, porque perfeição é algo inatingível. E uma frase que eu uso muito com as minhas mentorandas é: feito é melhor do que perfeito. Eu quero que você respire e fale comigo. Feito é melhor que perfeito. Não é? É muito importante a gente ter uma ideia, colocar ela em prática, ou seja, agirmos e irmos aperfeiçoando no caminho. Então, o que adianta você ter um plano perfeito, um curso online perfeito, não é? Um projeto de mentoria perfeita que nunca você vai executar.
não é? Então, isso é muito importante. E fica comigo até o final, porque eu vou deixar um comando muito legal, talvez eu te dê 2 comandos para você usar no seu diário terapêutico. O que que é isso, Raquel? É para eu ficar repetindo? Gente, diário terapêutico é para você fazer uma escrita criativa ou escrita magnética. É altamente curador, traz muita clareza, muitos resultados. Eu sou super fã, super adepta, não é? Algo que eu coloquei inclusive no treinamento Ativação dos Códigos da Riqueza através dos arquétipos, não é? E eu quero deixar uns 2 comandos com você no final desse nosso papo com as deusas para você usar, não é? Pois é. A Keila, bom dia, Keila, tá falando assim, uma vez tirei 100 em 4 matérias na faculdade. Mostrei pro meu pai, ele disse que não estava certo, porque já sabia tanto quanto o professor. Não é? Então, assim, aí a gente tem essa dificuldade, né? Pessoas perfeccionistas, elas têm dificuldade em celebrar o seu sucesso, o seu progresso, por menor que seja ou maior que seja, nunca tá bom o suficiente para ela. A verdade é que tem uma criancinha dentro de nós que quer agradar papai e mamãe, não é? Só que talvez papai e mamãe jamais serão agradados, porque cada um dá o que tem, e os nossos pais deram pra gente aquilo que eles tiveram. E para muitos deles, não é? Principalmente nós dessa geração aí da década de 60, de 70, eles não tiveram muita coisa não, amiga. Foram criados da mesma maneira, e aí passou pra frente, vai passando pra frente, não é? Pois é. E aqui ele tá falando, eu toda feliz, mas eu entendi que era uma crença dele, com certeza. Mas essas coisas ficam registradas no nosso subconsciente. Então eu tinha muito disso. E como é que isso me impediu de avançar nos negócios? Porque afinal de contas o nosso papo com as deusas é para empreendedoras ou para quem está iniciando, pensando em empreender. Inclusive, quero que você compartilhe o nosso sucesso e convide uma amiga sua que é empreendedora, que está expandindo a consciência para vir participar com a gente aqui, tá bom? Eu tinha, assim, né, mega crenças em relação a isso, porque o valor excelência é um valor muito importante para mim. E para todo perfeccionista também. A gente quer fazer as coisas e a gente quer fazer bem feito. A gente quer fazer bem feito. Então, quando eu palestrava no 1 a 1, antes de ir para o digital, tem 10 anos que eu estou no digital, e antes eu já estava 16, quase 17 anos no 1 a 1 ali, presencial. Gente, eu tinha que... Às vezes, se fosse uma imersão, não é? Uma imersão de um dia inteiro, ou de 3 dias, eu pessoalmente escrevia uma carta de próprio punho para cada participante. É lindo, né? Nossa, que maravilhoso! Como me sinto amada pela Raquel. Só que isso, no longo prazo, não é algo sustentável. Como é que você vai fazer isso para 20, 30, 50, 100 pessoas? Não tem como você escalar. Você vai precisar rever os conceitos. Então, assim, e aí eu não queria que ninguém me ajudasse. Eu não pedi ajuda para ninguém. Eu queria pessoalmente escrever, entendeu? De próprio punho. A propósito, isso é um ótimo serviço, mas aí seria um serviço VIP, com ticket alto, certo? Mas eu não tinha essa visão. E aí ficava ali presa naquele processo de querer fazer tudo perfeito, que a pessoa se sentisse incrivelmente maravilhosa por ter vindo participar de um workshop meu de dia inteiro, ou de uma imersão. Ótimo, é lindo, mas isso não é uma coisa sustentável. E muitas vezes eu me peguei pessoalmente fazendo isso até 2, 3 horas da manhã, sendo que às 7 horas eu tinha que estar acordada, de pé, para poder fazer o meu trabalho. Então, assim, veja só o nível da coisa. Então, o perfeccionista tende, né, os psicólogos falam sobre isso, tende a trabalhar até a exaustão, porque quer que tudo esteja perfeito. Então, assim, é um padrão de perfeição inatingível que a gente mesmo colocou. Não, esse é o padrão, esse é o nível. Então, isso atrapalha muito os nossos negócios. Durante muito tempo eu tive muita dificuldade em delegar, em pedir ajuda, em contratar pessoas, né, em freelancers para trabalharem para mim, prestarem serviço para mim, por causa do perfeccionismo. Porque tem aquela falsa ideia e aquela crença de que ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Amiga, é verdade. Talvez façam melhor do que você. Foi algo que eu aprendi. Então, muitos de vocês, você está nesse limbo, você não avança nos negócios porque você é tão perfeccionista que você fica parando. O que acontece com o perfeccionista? Fica paralisado.
em cada passo do caminho, em cada processo, porque você super analisa demais antes de seguir adiante. Sabe aquela pessoa, o Fran sabe bem, né? Porque ele faz site, né? Nunca tá bom, né, amor? Verdade. Sempre tem alguma coisinha pra arrumar. Sempre tem uma coisa para arrumar, a pessoa nunca lança, cara, né? Eu acho que ele tem um saco grande, assim, porque eu vejo umas coisas, nunca tá bom, a pessoa empaca, porque ela tem uma visão na cabeça dela de algo que não existe, na verdade. Então ela fica empacando em cada processo, em cada decisão, e é muito difícil, inclusive se a pessoa tem um time de pessoas ali que trabalha para ela, trabalha com ela, é difícil, porque ela não consegue decidir as coisas, ela leva ela leva tempo demais para analisar e decidir. Eu sei que eu tô falando com um monte de vocês. Então, é muito importante que você preste atenção nisso, tá? Que você possa realmente apaziguar a voz da sua tirana, da juíza interior. Que ela tem o seu papel. Como eu disse, tem um lado positivo. Tem um lado muito legal desse perfeccionismo. É bom que a gente pegue o lado positivo, o lado legal, e que a gente deixe do lado que não é tão legal assim, que empaca os nossos negócios e acaba atrapalhando a gente de colocar mais dinheiro no caixa do nosso negócio e alcançar, né, mais pessoas, melhores clientes, né? Então eu quero que você converse comigo nos comentários e me diga se você tem sofrido com isso, porque realmente é uma armadilha, gente, é algo tão inconsciente como todas as crenças, né? Que a gente não percebe que está fazendo. Quando vê, você passou 1 dia, 2, 3, 7 dias para fazer alguma coisa. Quantas treinandas minhas, não é? Mentorandas, você dá uma tarefa, a pessoa fica ali, olha, por que você não lança um e-book? Você tem tanto conhecimento, transforma esse conhecimento num bom e-book para você vender, tá abençoando pessoas, monetizar. A pessoa empaca. Não vai adiante porque quer que seja perfeito. Só que perfeição não existe. E feito é melhor que perfeito, não é? Então, assim, uma coisa que a gente fala muito dentro da metafísica do dinheiro, falo muito em mentoria energética é parta para ação. Porque quando você age, você coloca as coisas em movimento, não é? Então, isso é muito interessante, muito legal. Então, conversa comigo e me fala que maneiras você sente que o perfeccionismo está atrapalhando o seu trabalho, os seus negócios hoje, sabe? Em que parte do processo você está empacada justamente por causa do perfeccionismo? Será que é em relação a contratar mão de obra? Será que é em relação a você fazer os vídeos? Finalmente está fazendo seus vídeos, fazendo seus stories, porque você acha que tem que ser perfeito. Você fica assistindo todo mundo, ninguém tá perfeito o suficiente, né? Amiga, se eu fosse me preocupar com isso, eu não tava aqui. 10 anos online, não é? Não é assim. É importante você trabalhar a sua energia, entender que é a sua energia que vai atrair as pessoas. Você vai atrair os seus clientes de alma a partir da sua energia. É isso que a gente ensina dentro da Academia de Riqueza, não é? Então isso é muito importante. Não significa que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito, mas significa o seguinte, que perfeito é melhor que perfeito. Eu sei de muitas de vocês que você não tem consistência nos seus stories, você não tem consistência nas suas postagens. E deixa eu deixar uma coisa clara aqui, sabe? É para a gente usar as redes e não ao contrário. Não se torne escrava disso aqui, entendeu? Porque a gente só coloca dinheiro no Zuckerberg. Tem que usar isso aqui com estratégia e com leveza, não é? De forma harmoniosa, o sagrado masculino e o sagrado feminino. Isso é muito importante. Mas a gente sabe que consistência é uma coisa muito importante. Muitas de vocês não têm consistência. Você fica fazendo seus vídeos e você assiste 1 milhão de vezes e sempre acha um defeito e nunca lança. E aí o que adianta você ser muito boa no que você faz e não está monetizando, não está alcançando mais pessoas? Então, veja onde é que você está empacando, sabe? E muitas de você não inicia nunca, porque não está perfeito o suficiente para os seus estándares, né? Sempre tem uma coisa a mais para você aprender, mais um certificado, não é assim? Não, só mais um certificado. Se eu tivesse esse certificado aqui de Master Blaster Master, aí eu vou lançar. Amiga, lança, começa, inicia, sabe? Porque feito é melhor que perfeito.
E como eu prometi, conversa comigo nos comentários e me diz se você tá amando essas lives, Papo com as Deusas, tá bom? Isso é muito importante. Como eu prometi, eu quero deixar com você os comandos para você fazer no seu diário terapêutico. Se você tá aí pela primeira vez, você nunca ouviu falar nisso, simplesmente compra um diário, compra um caderno, com pauta ou sem pauta, e você tenha o hábito de ter a escrita criativa. Né? Se você não sabe por onde começar, entre em contato com a gente. Se você está no Instagram, chama no direct. Se você está no YouTube, dá uma olhada na descrição do vídeo e vai lá no site raquelmenezes.com.br. Tem um ícone do WhatsApp lá e você pode entrar em contato com a equipe Jéssica de atendimento e falar. Tá? Eu tenho um serviço muito bacana que é de fazer os comandos para você usar no diário terapêutico na parte da manhã e na parte da noite, de forma personalizada, ou seja, personalizado para a sua fase nesse momento, para a sua profissão, né, para os seus desafios. Então, se é algo que você gostaria de ter, tenho certeza que pode mudar a sua vida, tá bom? Então, entre em contato com a gente. Mas vai aí, é importante que você escreva. Esses comandos para o diário terapêutico não são comandos para você ficar repetindo, são comandos para você escrever, refletir e explorar, tá bom? Então, aqui vai o primeiro, anote aí. Como posso tornar a imperfeição uma aliada no meu caminho de crescimento hoje? Como posso tornar a imperfeição uma aliada no meu caminho de crescimento hoje? Lembrando que feito é melhor que perfeito. Lembrando que feito é melhor que perfeito. Segundo comando que eu vou deixar para você de presente, para você escrever, explore, faz essa pergunta e escreva, tá bom? Qual prazo realista eu posso estabelecer para as minhas tarefas e projetos hoje, permitindo-me concluir e seguir adiante com gentileza? Qual prazo realista, porque o perfeccionista tem essa questão de querer fazer as coisas e entregar antes do prazo, não se dá prazo suficiente, enfim. Qual prazo realista posso estabelecer para as minhas tarefas e projetos hoje, permitindo-me concluir e seguir adiante com gentileza? E o terceiro comando de presente para você, só nesses três aqui já era um 100zinho, viu? Quais pequenas alegrias e realizações posso celebrar hoje, confirmando que o progresso é uma jornada que merece comemoração, mesmo em seus pequenos passos? Quais pequenas alegrias e realizações posso celebrar hoje, confirmando que o progresso é uma jornada que merece comemoração, mesmo em seus pequenos passos? Escreve tudo. Tira 10 minutinhos, 15 minutinhos para estar respondendo a cada uma dessas perguntas, tá bom? Faça durante alguns dias e veja a mágica acontecer. Você vai ter muito mais clareza, vai conseguir realmente superar esse desafio. E saiba que perfeição, amiga, é realmente uma armadilha, porque não existe. E aí, como não existe, você fica sempre correndo atrás de algo que não existe. E aí você nunca começa, você nunca termina. E aí, querida, a coisa não vai. E é por isso que tantas de vocês estão desanimadas. Tenho conversado com algumas de vocês, eu ando meio desanimada, sabe? Porque as coisas não estão andando, mas não estão andando porque você é perfeccionista. Você não avança, você não delega, você não automatiza, não é? Então é muito importante. Conversa comigo, me fala como esse papo com as deusas de hoje falou ao seu coração, à sua alma. E principalmente, haja, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê na próxima live, Papo com as Deusas. Gratidão imensa. Namastê.